Romanos capítulo de número 12, verso de número 1. Na minha versão King James, vai dar aqui uma versão, pode ser um pouco diferente da sua, mas o significado é o mesmo. Tem conturas, diga amém. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua tradução: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Um texto bastante interessante aqui, escrito e direcionado aos romanos, escrito por quem? Pelo apóstolo Paulo, um dos maiores doutrinadores da igreja, um homem que escreveu 13 cartas, algumas destinadas a igrejas, outras destinadas a indivíduos, pessoas que estavam à frente da obra, homens, pastores, amigos, cooperadores, missionários, receberam essas orientações, essas doutrinas que se estendem até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós somos norteados. Quando nós pegamos essa ideia do que estamos falando aqui, nós vamos entender que cada instituição tem um manual, algo que rege a vida deles, não é? Se for para qualquer instituição pública, existe lá um manual de conduta, que é o regimento interno daquele local. Quando você chega, seja num lugar como um lugar público, como o executivo, o legislativo, o judiciário, cada um desses poderes, eles são norteados por um regimento. E aí, como é que eles sabem que estão certo e que estão errados? Como é que eles sabem que estão no caminho certo e que estão no caminho não tão certo? Como é que eles sabem que estão acertando o alvo e quando é que eles sabem que estão errando o alvo? Pelo regimento interno daquele local. Então, da mesma forma, a igreja também é regida. E é regida por quem? Por Deus. Como é que Deus ele rege? Como é que Deus ele orienta? Como é que Deus ele diz para a gente que a gente está no caminho que leva ao céu? Pela palavra. Não só pelas profecias. Não é pelo que nós escutamos na mídia. Não é pela estatística do jornal. Não é pelo ânimo. Não é pelas emoções das pessoas. Hoje uma pessoa está muito emocionada, está muito feliz. Eu também fico feliz. Hoje alguém perto de mim está muito triste. Eu também fico muito triste. Não é também por isso não. A gente é regido pela palavra. Eu também, você também, nós não somos regidos pelo que a gente sente. A gente é regido pela palavra. É por isso que quando você tem a palavra, quando você anda pela palavra, quando você coloca a palavra como meta de vida, como estilo de vida, então é o seguinte: mesmo que haja, irmãos, mesmo que não haja, irmãos, mesmo que não haja nada, as coisas parecem que não vai dar certo. E está escrito na Bíblia, diz assim, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Mas a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que é que dá esperança para a gente? Não é a terra sem forma e vazia e escuridão, é saber que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Então, diante de qualquer coisa que está acontecendo, o cenário, qual é o cenário da sua vida? Cenário sem forma, vazia e trevas. Pronto, beleza, está nesse cenário, então eu quero que vocês edifiquem que o Espírito está aí. Se o Espírito estiver, ainda há esperança, porque se o Espírito estiver, existe uma palavra de Deus que diz assim, haja luz. Ainda haverá luz se o Espírito tiver, se a palavra estiver, e se você não for regido pelas suas emoções ou pelos seus pensamentos, e sim pela palavra. A palavra de Deus vai dizer assim para você: haja luz
e ouve-nos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele orientando os irmãos, ele vai fazer aqui um pedido. Pela misericórdia de Deus, eu quero fazer um pedido a vocês, que vocês apresentem um culto a Deus, mas um culto racional, um culto espiritual, um culto reflexivo. Pessoal, nós gostamos muito quando existe um ambiente de poder. Quem não gosta de um ambiente de poder? Quem não gosta de sabermos que tem alguém que é muito animado, cheio do Espírito Santo? É uma hipocrisia dizermos que nós não gostamos de um culto muito animado, aquele culto animado, onde Deus está falando, tem profecia no meio da igreja. É bom demais, por mais que, irmãos, eu sinto saudade desses cultos. Eu sinto saudade. Quem sente saudade também, irmãos? Eu sinto saudade. Hoje nós estamos consumindo tanta bagaça, tanto bagaço, tanta coisa, irmãos, que nós acabamos não mais entendendo que as coisas são espirituais. É tudo normal, é uma rotina, é tudo uma rotina, é tudo, irmãos, um protocolo. Sabe o que, irmãos? É tudo um cerimonial. O que devemos fazer, como devemos vestir, como devemos pensar, como devemos falar. E eu não estou falando dos irmãos aqui, local aqui, eu estou falando porque eu ando, irmãos. Quando eu estou aqui, eu estou em outra cidade. Quando eu não estou em outra cidade, eu estou em outra igreja. E não é só a igreja, a denominação, a Assembleia de Deus. Irmãos, por onde eu ando, as pessoas elas não estão mais vivendo um culto espiritual. Você está acreditando no que eu estou falando? Irmãos, não existe. Irmãos, com muita dificuldade. Por quê? Porque as pessoas elas não têm mais um entendimento espiritual. Porque para ter um entendimento espiritual tem que ter palavra de Deus. Palavra de Deus. E para ter palavra de Deus eu não posso chegar aqui vazio. Eu tenho que chegar aqui. Qual é a meditação do dia? Qual é o devocional do dia? O que eu fiz hoje durante o dia? Eu fiz o quê? Eu fiquei mais tempo na internet. Eu fiquei mais tempo nas redes sociais. Eu falei com Deus. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que parece ser forte. Eu vou até falar um pouquinho baixo, que pode ter alguém aqui que escute, não é verdade? Porque Jesus é um negócio para você, por mais que a gente ache que ninguém está escutando, tem gente escutando. Tem gente escutando o que está acontecendo aqui, irmãos. E aí, hoje, eu estou com uma meditação que eu estou pregando aqui e eu vou pregar por onde eu passo. Nós estamos precisando de mais profetas e menos políticos. E aí vocês vão entender. Existe uma política chamada política da boa vizinhança, política, irmãos, do relacionamento. Existe política, eu não estou falando nem da política lá, que eu participo daquele cenário e eu sei como é o comportamento de um político. Eu vou falar baixo, tá bom? Eu sei como é que um político se comporta, eu sei como é que um político ganha, eu sei como é que um político fala, eu sei como é que um político pensa. Você está entendendo? E irmãos, muitos lugares está acontecendo e nós estamos aqui, mas vivendo apenas com um político. Você está entendendo? Política da boa vizinhança. Eu não gosto, mas eu estou aqui pela política. E não é pela política, você tem que estar aqui pela palavra. Deus tem uma palavra e eu quero dizer para você, Deus, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa que entende a palavra. E não é hoje, mas hoje você pode sair daqui impactado com a palavra. Sabe o que acontece? Ele diz assim: eu quero que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que sacrifício é esse? Um sacrifício que eu quero que vocês apresentem é um culto espiritual, culto racional. Eu posso emocionar vocês aqui e falar, irmão, 5.000 tipos de língua estranha e vocês saírem daqui tudo vazio. E não é esse o meu objetivo como pregador da palavra e como alguém que está nesse momento na oportunidade de transmitir o que Deus quer. Eu quero dizer para vocês, eu sou mais que vocês saírem daqui chocados com o que eu vou falar e fazendo uma reflexão sobre a sua vida espiritual, dizendo assim: rapaz, eu acho que eu estou precisando melhorar, eu estou precisando tomar um caldo de mocotó porque eu estou fraquinho. Eu sou mais você sair daqui pensando sobre isso do que você sair daqui se alegrando e emocionado e achando que está tudo bem e na verdade não está. Você tem que voltar para Deus. E aqui quando eu falo o que eu estou falando aqui pode não se aplicar a você. Como eu disse a você, tem alguém escutando. Tem muita gente entendendo o que eu estou falando? Tem alguém escutando esta mensagem. Sabe o que acontece? Nós precisamos ser renovados. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: vocês precisam apresentar as suas vidas como um culto racional, espiritual. Reflita. Vamos fazer reflexão? Durante todo o dia, nós temos tempo de refletir, irmãos? Temos.
mas com a correria do dia a dia, a gente tem que prestar conta do nosso trabalho, nós temos que fazer entrega das demandas que nos são dadas, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, a gente tem que ir para lá, a gente tem que ir, vamos fazer muita coisa, é muita coisa para a gente refletir. A gente está no piloto automático, e no piloto automático, sabe o que a gente faz? A gente faz a nossa rotina. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu tenho um horário para menos o mais importante. É culto racional. É para raciocinar. Então é o seguinte, tudo que a gente for fazer, irmãos, a gente tem que fazer por prioridades. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é o quê? Minha prioridade hoje é minha família. Né? Então, se sua família, você tem que fazer, coloque na sua planilha a sua família. Importante. Quando a pessoa me mostrou isso aí, ela ficou horrorizada com o que eu falei. Mandinha, você pegou pesado demais, eu ia colocar ela aqui. É porque eu estou mostrando a você, porque eu sei que você ia colocar, mas só você me mostrou e não está essa pessoa aí. E aí, se não está, é muito importante que esteja. E aí, para você refletir. Se a sua família não for, se a sua família não estiver inserida nos seus projetos, começa a desgastar as coisas. Dá para compreender? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele chegou e deu aqui essa orientação para a igreja. Vamos lá, qual foi a outra orientação que ele deu? Verso 2. E não vos conformeis. Primeiro, eu quero que vocês apresentem seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é? Culto racional. Primeiro. Segundo, eu quero que vocês façam o seu culto racional. Terceiro, eu quero que vocês não se conformem. Não se conformem. Foi essa a mensagem do apóstolo Paulo. Primeiro, vocês não devem se conformar. E aí o que é interessante é que hoje, dentro da temática que nós estamos falando aí, porque aqui muitas pessoas não estão experimentando o que experimentavam há um tempo atrás, pelo conformismo. Antigamente era tanta prova, irmão, tanta luta, irmãos. Irmãos, era tanto problema, mas a gente não perdia a espiritualidade. Nós não perdíamos Deus de vista. Nós não perdíamos aquela graça. Simplesmente nós olhávamos para Deus e nós vimos esperança nele, fogo nele, graça nele. Nós queríamos ele a qualquer custo, a qualquer momento, porque nós sabíamos que Deus, ele não nos deixava, irmãos. E aí, essa mensagem que eu estou falando aqui, eu digo aqui e digo em qualquer outro lugar. Em alguns lugares que nós vemos que as pessoas ficam chocadas. Fui a um lugar esses dias e a pessoa chegou assim e disse: rapaz, o que eu quero dizer para você é que, na verdade, hoje vai ser fogo puro aqui nessa igreja. Anderson veio hoje, vai ser fogo puro. Irmãos, ele nem sabia que eu ia pegar e ia trazer uma palavra de reflexão para ele. Ia dizer assim: vai ter fogo, mas se tiver lenha. Vai ter fogo, mas se você tirar a cinza, vai ter fogo. Mas se você limpar as vestes, vai ter fogo. Mas se você todo dia fizer o seu dever de casa, porque eu não posso entregar fogo para quem não tem altar. Vocês compreendem? Então, minha expectativa, uma pessoa foi assim, olhou assim e disse: eu pensei que era fogo hoje. Eu disse: eu vim para provocar vocês. E dentro da provocação, é por isso que eu estou querendo que tenha mais profetas do que políticos. Porque, irmãos, hoje existe um sistema que dentro desse sistema as pessoas elas vêm e querem colocar, irmãos, apenas o seu sistema. E o sistema aqui, não vos conformeis com este mundo, é o mundo sistema, não é o mundo globo terrestre, não, é o mundo sistema. Então, o que é que tem entrado dentro das casas? O que é que tem feito a gente se conformar? Não é assim mesmo, não é assim, não. É assim mesmo, a família é assim mesmo. Não estou gostando, eu me separo, eu não estou gostando. Acabou. Eu não estou gostando, eu me separo, porque todo mundo se separa, todo mundo vive bem, todo mundo continua do mesmo jeito. Você está entendendo que não é mais como antes? E na verdade, isso é bíblico, irmão? Está na palavra isso aí? Não está na palavra. Então, se não está na palavra, não tem como eu viver dessa forma. A gente tem que entender que a nossa vida é regida pela palavra. Glória a Deus. Irmãos, e aí o que acontece
o que acontece é que Deus ele vai colocando aqui essas palavras, instruindo aquela igreja. O apóstolo Paulo chega e diz assim: eu quero que vocês não se conformem com este mundo, mas se transformem pela renovação. Não se conformar, mas se transformar. Quem se conforma não se transforma. Quem se conforma não se transforma. E aí todos nós precisamos de manutenção. Tudo na nossa vida precisa de manutenção. Nossa casa precisa de manutenção. Nosso carro precisa de manutenção. A minha motinha que está ali precisa de manutenção. Irmãos, e os nossos relacionamentos precisam de manutenção. E a nossa fé precisa de manutenção. Por quê? Se eu perguntar aos irmãos aqui, nosso irmão Geraldinho, que é mais experiente, os irmãos que têm transporte aqui, irmãos, se eu não der manutenção no carro, quebra ou não quebra? Se eu não trocar o óleo do carro, quebra ou não quebra? Irmão, se eu não calibrar, uma coisa simples, calibrar o pneu. Calibrar, quantas vezes eu não irmãos, furei o pneu, deixei o pneu, irmãos, aí quando eu furo o pneu, aí eu perco o pneu, aí eu perco a cama de ar, aí eu perco o meu tempo, aí eu perco a minha paciência, eu perco tudo porque eu não calibrei. Uma coisa simples. Na nossa vida espiritual tem coisas simples que precisam ser também calibradas. Tem coisas simples que precisam, e quem se conforma não se transforma. E aí nós estamos vivenciando, irmãos, um cristianismo hoje conformado e não transformado. Você compreende o que eu falo? Uma religião conformada hoje, irmãos, eu posso falar tudo? Eu posso? Ainda tem 7 minutos ainda. Irmãos, eu participo em vários lugares. É por isso que eu acho interessante quando eu vejo algumas coisas, alguns cenários. A gente está lá conversando. O John faz parte lá da sala que a gente está lá, sempre provocando, irmãos. Né? Às vezes a gente é bem chato, mas eu vou provocar até, irmãos, Jesus me arrebatar. A gente está lá na sala com ele, eu sempre vou dizendo para ele, para os adolescentes, quando é assim, vai acontecer isso, porque aconteceu assim. Irmãos, se a gente não renovar a nossa mente, vão ficar conformados e não transformados. Participei de um evento de denominações diferentes, e aí nós estávamos em uma denominação, e a nossa denominação ela tem regras, a nossa denominação ela tem um jeito de pensar. E aí, irmãos, quando a gente vai vendo que as coisas elas não foram transformadas, as pessoas se conformam com aquele jeito, as pessoas não se renovam. Não estou falando nem inovar, é se renovar. E aí o que acontece é que eu estive em um lugar, irmãos, que não tem nada a ver com esse local aqui, não tem nada a ver com esse espaço, não tem nada a ver com essa liturgia, mas, irmãos, eu quero dizer para você que a minha vontade era morar naquele lugar, era levar um lençol, era levar uma cama, era levar uma rede e morar naquele lugar de tanta glória, e eu vou dizer para você que não tem nada a ver com aqui, não tem nada a ver. E aí eu fiquei tão impactado, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, conformismo sem transformação não gera renovação. Conformismo sem transformação não gera transformação. Nós não podemos nos conformar, irmãos. Não é carregar a arca de Deus em carro novo, não é isso, mas é ser renovado aqui na mente e não deixar. Eu não vou perder esse jovem por causa de uma besteira de alguém, eu não vou perder você porque alguém, irmãos, decretou uma coisa. Na verdade, eu tenho que pensar, porque é o seguinte: por que eu estou perdendo essa audiência? Por que eu estou perdendo essa pessoa? Por que eu estou perdendo isso aqui? Eu tenho que saber. Será que eu não estou conformado dentro da minha mentalidade travada, religiosa, fechada? E na verdade eu precisava abrir mais, amar mais, perdoar mais, entender mais, obedecer mais. Eu acredito que Deus está falando com você. E aí, irmãos, eu fui para esse lugar, todo mundo de preto, tudo preto, irmão, luz preta, tudo preto. Podia entender o que eu estou falando. E aí, irmão, lá. Só que aí eu volto para o meu cenário e vou para dentro de uma serra. E quando eu chego dentro de uma serra, eu encontro pessoas abatidas, deprimidas, sofridas, tristes. Sabe por quê? Porque foram colocadas tanta lei, a lei dos fariseus. Você sabe o que é a lei dos fariseus? A lei dos 10 mandamentos tinham 613 normas que os fariseus colocaram no período que Jesus chegou. 603. É tanto que Jesus olhou para aquele religioso e diz assim: ó, vocês são hipócritas,
Vocês são como sepulcrado, bonito por fora e podres por dentro. Vocês como mosquitos engolem camelos, porque a religiosidade daquela época era tão pesada. Além dos 10 mandamentos, ele colocava 613 em cima das costas das pessoas e não faziam nada. Irmãos, eu cheguei num ambiente desse, onde jovens, adolescentes, irmãos, estavam lá conformadas, mas não transformadas, irmãos. Irmãos, em qualquer vídeo de doutrina, qualquer vídeo de internet, qualquer coisa que aconteça, qualquer decepção na igreja, a primeira decepção que um jovem desse tem, ele sai. Sabe por quê? Porque conformado aqui dentro, mas não transformado. Estavam lá obrigados, estavam em um retiro que era para ser espiritual, mas estavam em um retiro, irmãos, depressivos, deprimidos. Para vocês entenderem o que eu vou falar aqui agora, irmãos, nesse cenário, 2 cenários diferentes que eu vi. Eu estava num cenário que eu vi, olha, tudo que prega o contrário está dando certo. Aí eu fui para o cenário, tudo que prega, que diz que é certo, está dando errado. Que é isso? Que crise é essa? Se conformamos e não nos transformamos, nem tem renovação. E aí o que acontece? Os bichinhos brincando tudo escondido. E quando estavam brincando tudo escondido, porque tem que ficar escondido lá dentro da serra, eu vou dizer para não ficar muito. Você está entendendo? E aí os bichinhos vão tudo jogando bola escondido, jogando vôlei escondido, porque se alguém pegasse, aí iam tudo para a peia, e eles tudo com medo, e eles passavam mosquito, passavam moto, tudo com medo. Que religião é essa? Irmãos, que tipo de fé é essa? Que as pessoas não são libertas. Sabe o que acontece? Parecia até eu ficar assim, orando por eles, assim, deitado numa rede, dizendo, meu Deus, o que é que eu vou pregar para esse menino hoje? Estão parecendo o menino lá do Irã, uma burra, tudo de vestido preto, um lençol preto na cabeça, tudo de preto, parecia um ninja. Mas não tinha alegria. Não adianta a religiosidade sem transformação. A verdadeira religião, sabe qual é? Está escrito na Bíblia, é visitar os órfãos e as viúvas. Irmão, a verdadeira religião, não sabe qual é a verdadeira religião? É ter relacionamento. A verdadeira religião, irmãos, é a religião da visita, é a religião do partir do pão. A igreja crescia no partir do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você quer ver uma igreja crescer? Você quer ver uma igreja lotar? Na comunhão, no partir do pão e na oração. Tem que ter comunhão, tem que ter partir do pão e tem que ter oração. Se eu não consigo ter isso, regras, irmãos, regras não transforma ninguém. E eu sei aqui que os irmãos são hábeis, os irmãos são sábios. E estou pregando aqui, ainda está ligado aí esse bicho ainda, tá? Muito bem, estou pregando para você da internet. Depois eu posso. Deixa eu dizer um negócio para vocês, sabe o que acontece? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o vosso culto. Quando você vier para o culto, você tem que raciocinar e refletir. O que é que Deus está falando no culto? Irmãos, eu trabalho numa TV, e eu vou encerrar agora. Eu trabalho numa TV. Em 2010, eu fiz um pedestal. Porque quando eu estou ansioso, eu tenho que fabricar coisas. Se eu não colocar minha ansiedade em transformar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, meu pai ia jogar um pedestal do microfone fora. Não, joga o pedestal fora. Vou fazer aqui um negócio e fiz um pedestal que parecia um canivete suíço. Ele tinha mil utilidade. Quando eu chegava em todos os lugares, irmãos, aquilo impressionava. Minha ansiedade foi toda transformada. Quem tem essa habilidade sabe. Você tem que colocar ansiedade, não é jogar ansiedade e depositar na família. Não é com mais de você chutar o gato, não, nada disso. Você tem que pegar a sua ansiedade e transformar em coisa boa. Pega a sua ansiedade e jogue, canalize ele para você aprender alguma coisa. Pegue a sua ansiedade e você, olha, se você soubesse o tanto de tempo que você perde pensando besteira, você estaria fabricando uma coisa. Talvez você fabricasse, irmão. Eu estou fabricando agora luz elétrica, para você entender a minha ansiedade. Só que acontece, em 2010 eu coloquei um pedestal e comecei a treinar. Vou treinar, vou falar aqui diante das câmeras. Para quê? Não sei, eu vou treinar aqui diante das câmeras. Só que Deus, ele tem um propósito na vida das pessoas que não se conformam, mas se transformam. E quando se transformam, são renovados.
Você não sabe nem por que você está fazendo, nem por que você está agindo, nem por que você está planejando dessa forma. Mas Deus tem um projeto, irmãos, que Deus já não está vendo. Ele não fica só vendo agora o seu sofrimento e a sua ansiedade, não. Ele está vendo lá na frente. E lá na frente ele está dizendo, sabe por que eu estou permitindo você passar por essa aflição, por essa pressão, essa angústia? Sabe por que eu estou permitindo você ficar nesse conflito? É para você vencer esse conflito, porque lá na frente eu vou colocar você numa posição que você, quando aparecer, você vai dizer, Golias, eu já matei urso e leão. Eu já tive experiência de matar urso e leão. Se eu conseguir matar um urso e um leão com a força de Deus, o gigante que se levantar eu também venço. Você compreende o que eu falo? E aí, irmãos, eu coloquei o pedestal, mas aí em 2010, quando chega agora, em 2021, de tanto treinar, de tanto ficar na frente, de tanto falar, de tanto, irmãos, ensaiar, nós estamos agora na TV. E lá na TV, tudo que eu estou fazendo aqui, eu faço lá. Só que para aplicar para os irmãos, eu tenho vários aparelhos, estava dizendo ali, irmão, tem um aparelho que tem um sensor. Eu não trouxe hoje porque eu tive uma experiência muito negativa nas igrejas com ele e eu estou ainda me curando de um trauma. Mas eu tenho um sensor, que esse sensor ele fica me acompanhando. Eu vou andando e ele vai me acompanhando. Eu não preciso ser negrafija. Isso, a minha ansiedade fez com que eu pensasse sobre isso. Então o que acontece é que eu vou andando e ele vai me acompanhando. Só que eu levei esse sensor para a igreja. E aí, irmãos, na hora da palavra, que aí é quando eu vou aplicar o que eu estou pregando aqui, na hora da palavra é o melhor momento, né? Você quer repetir, né? Vamos agora ouvir a melhor, depois de todos os louvores, depois de 150 louvores, vamos ouvir agora o melhor momento, a melhor hora, a palavra. Graças a Deus, os irmãos já são bem educados, eu não vi ninguém se levantar até agora, né? Mas eu levei esse sensor para um lugar, irmãos, esse sensor enlouqueceu dentro da igreja. Porque era o sensor para me acompanhar. Ele olhou facialmente e ele estava me acompanhando. E para onde eu ia? Só que, irmão, na hora da palavra, que a hora mais importante de verdade é a hora da aplicação, é a hora da reflexão, é a hora da mudança. A hora da mudança não é a hora do louvor. Deus pode lá falar com você por uma exceção. Você está tão carente que Deus vai falar com você no louvor. Mas a hora da palavra é a hora que Deus fala. É a hora que Deus disciplina, é a hora que Deus ajeita, é a hora que Deus puxa o parafuso, é a hora da palavra. Mas o sensor ficou tão louco, irmãos, porque na hora da palavra se levantou todo mundo, irmão, ele deu uma vontade de ir no banheiro, agora foi geral, irmãos, é o bichinho ficou doido, falando assim. Sabe o que é isso? Pessoas que já se conformaram. Porque se nós entendemos que a palavra muda e transforma, você pode levantar, irmãos. Eu não sei se alguém tem um problema de incontinência, eu não sei se alguém está tomando um medicamento, a gente toma um medicamento para a pressão, a gente tem que se levantar, isso é válido, e você não fica explicando para ninguém não, você não precisa explicar para ninguém não. Agora deixa eu dizer um negócio para você, a hora da palavra é a hora que Deus fala. Amém? Encerrando, a palavra diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é transformado? O entendimento, aí experimenta coisas de Deus. Conheço pessoas, e vocês também podem conhecer, depois no final a gente pode compartilhar. Pessoas que têm anos aqui dentro, mas não experimentam as coisas de Deus. Sabe quando você vê esse diagnóstico assim? O problema não está no pastor, o problema não está no dirigente da igreja, o problema não está nos irmãos, o irmão está do seu lado, eu não consigo, porque esse irmão não tem nada a ver. Autorresponsabilidade. O problema, diga assim, examine-se, repitam comigo, examine-se, pois o homem a si mesmo. Esse texto a gente só usa para o dia da ceia, está válido, está bom, mas irmãos, se a gente pegasse só esse trechinho que eu acabei de falar, examine-se o homem a si mesmo, a gente nunca mais ia ficar com independência emocional de mais ninguém. Porque, irmãos, se a nossa vida não está sendo transformada, não está sendo renovada, a culpa não é do outro. Só quem pode se levantar em oração sou eu. Quem se conforma, não se transforma e não se renova e não experimenta as coisas de Deus.
Eu não posso, o outro não pode orar, nem jejuar, nem se consagrar, nem vigiar por você. O outro também não pode cuidar da sua vida emocional, espiritual, física e social por você. Quem tem que fazer isso, diga assim comigo, sou. Mas são treinados, viu? São treinados aqui no Jardim. Eu gosto dessa igreja. Porque tem umas igrejas que eu vou dizer uma coisa e ela demora. Sou eu. Somente você pode mudar a sua vida. Meu irmão, não consigo. Consegue. Você consegue. Pegue na mão de Deus. Não se conforme, se transforme para ser renovado. E se você for renovado, você vai experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade dos homens. Vontade dos homens? Qual é a vontade dos homens, irmão? A vontade dos homens é que você, irmão, que você vá para a vala. A vontade dos homens é ver você por trás. A vontade dos homens, ninguém quer que você fique melhor do que eles. A vontade dos homens, irmãos, é maligna. A vontade dos homens, por mais bom que o homem seja, mas o homem tem um negocinho, tem um bichinho lá dentro, irmão. Tem um vermezinho lá dentro, irmão. Mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Ai, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na sua vida, faça uma reflexão. Não quero que você fale línguas hoje, não quero que você pule hoje, não quero que você sapateie hoje, não quero que vocês saiam marchando hoje. Vai vir outro pregador que vai fazer isso com vocês, mas eu quero que vocês digam assim: eu preciso que este evangelho me mude. Amém, irmãos? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui eu já encerro agradecendo aos irmãos pela oportunidade